Eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Pai Celestial. Estamos muito honrados em compartilhar mais um devocional com os amados, com as amadas. E o nosso tema de hoje é onde encontrar força nas provações. O texto é Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9. E diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha só, meu irmão, que palavra importante para esses dias que estamos passando, para que nós possamos receber esse ânimo de enfrentar dificuldades, de enfrentar as adversidades, as provações. Deus está falando conosco através da sua palavra, falando para a gente meditar dia e noite na sua palavra, para a gente acreditar que nós temos um Deus todo-poderoso. Meus irmãos, a grande verdade é que ninguém quer passar por provação, quer passar por adversidade. Mas quando nós passamos por essas provações, por essas dificuldades, por essas lutas, é como se nós estivéssemos em treinamento. Treinamento para quê? Para aperfeiçoar a nossa perseverança, a nossa fé num Deus todo-poderoso que está sempre ao nosso lado, provendo aquilo que a gente precisa, sabe? Às vezes as provações elas são até dolorosas, sim, são difíceis, mas é exatamente nessas dificuldades que nós vemos e percebemos a nossa total dependência de Deus. É o que os governantes desses países, dessas grandes potências estão vendo. Um poder financeiro bem aguçado, alguns com bomba atômica, para dizer que tem poder, e quando é agora estão todos paralisados, todos se rendendo aos pés de Deus, entendendo que é Deus que controla tudo, é Deus que conduz todo o mundo do jeito que Ele quer. Percebem que esses grandes governantes, hoje eles estão entendendo que eles são totalmente dependentes de Deus. E nós também, é claro, né? Então, isso aí serve para a gente ver que essa dependência de Deus, ela agrega não só, ela não escolhe pessoas, não, escolhe os grandes, escolhe os pequenos, né? Então, é assim, a gente entende que precisa da orientação, do conselho, do acalento, do bálsamo do Espírito Santo de Deus, quando nós estamos passando por tribulações. Né? E aí esse processo todo, ele leva o que para a gente? Leva a gente, além desse treinamento, esse treinamento faz com que nós cresçamos em relação ao nosso relacionamento com Deus. Que a gente precisa mais se aproximar de Deus cada vez mais através da sua palavra. Ler mais a palavra de Deus, como diz logo no versículo 8, né? Para a gente não se apartar a boca da gente da lei, do que está escrito na Bíblia, sabe? É a gente entender que esse crescimento nosso vem, essa relação com Deus, orando, lendo a palavra de Deus, né? E aí a gente, quando lê a palavra de Deus, quando a gente ora mais, quando a gente agrega mais, a gente jejuma mais, a gente entrega os nossos medos e as nossas limitações nas mãos dele. Assim que a gente precisa, né? Através dessa nossa pequenez diante de Deus, a gente se entrega de corpo e alma a Ele. E aí a nossa fidelidade também cresce, porque nós passamos a ler mais a palavra de Deus, né? Nós sabemos que lá no versículo 8, quando ele fala para a gente não se apartar da palavra de Deus, ele diz para a gente
meditar, para a gente analisar, se concentrar, não só ler a Bíblia, mas meditar dia e noite na palavra de Deus, em todo o tempo, para que nós possamos alcançar os nossos alvos, porque através da Bíblia ele nos orienta como nós devemos nos conduzir, né? Precisamos entender, nós precisamos entender os preceitos de Deus, o que Deus quer de nós. Por isso que a gente, na oração, a gente se rende aos pés dele, sabe? Muitas vezes nós somos tomados por pensamentos negativos. E esse pensamento negativo, meu irmão, ele sabota a sua relação com Deus, ele sabota a sua fé, ele te paralisa, ele sabota a tua relação com o teu próximo, sabe? Ele sabota os teus projetos, os teus sonhos, esses pensamentos negativos que paralisam a gente, sabe? Ele gera medo na gente. E aí, como é que nós conseguimos limpar esses pensamentos negativos, esses pensamentos sabotadores da nossa mente? Como é que a gente tira isso da mente? A receita é a palavra de Deus, meus irmãos. É inundar, é lavar a nossa mente com a Bíblia, com a palavra de Deus, lendo a Bíblia. Quando você vai lendo, você vai encontrando soluções, sabe? Vai tirando todos esses pensamentos negativos. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é positiva, a palavra de Deus é verdade. E os pensamentos negativos, os pensamentos sabotadores, eles são mentiras, são coisas, são setas do maligno. E você se alimenta da palavra de Deus e supera isso. Receita para tirar pensamentos negativos da mente. Inunda a tua mente, lava a tua mente com a palavra de Deus. Sabe? No versículo 9, Deus diz para a gente estar dando, ele está falando para nós, ele está dando uma ordem, quando ele diz, não te mandei eu, tá vendo? A gente precisa entender que Deus, quando ele confia uma tarefa a nós, qualquer tarefa que ele confia a você, ele já gerenciou, ele já arquitetou, ele já elaborou. Ele não vai te dar uma tarefa que você não consiga fazer. Por quê? Porque ele está com você. É só você estar segurando na mão dele, que ele te conduz por onde você tem que caminhar, sabe? E ele vai te mostrando, você vai lendo a palavra, vai entendendo quais são os caminhos que você deve seguir. E também no versículo 9 ele se refere, dá uma referência importantíssima a uma promessa poderosa. Ele promete que está conosco em qualquer tipo de provação, qualquer tipo de dificuldade. Olha só que coisa fantástica, que coisa sublime para nós. Deus dizendo assim, filho, eu estou contigo. A gente precisa entender, meu irmão, que essa promessa de Deus, que Ele nos dá, a gente só não é alcançado por ela se a gente for desobediente ou se a gente for incrédulo. Mas enquanto você obedecer os preceitos da palavra de Deus, enquanto você tiver fé que Jesus Cristo é o seu único e eterno Salvador, se você tiver fé que Deus é todo poderoso, está com você, você é agarrado na mão dele o tempo todo, ele está sempre ali pertinho de você, colado com você e te conduzindo para a vitória eterna. Meu irmão, não desista. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Papai do céu te abençoe, cuide da tua família. Deus Todo-Poderoso, nós te clamamos nesse momento, Pai, que o Senhor venha, Pai, dar cada vez mais, ó Deus, incentivo a cada um de nós, para que nós possamos, ó Deus, te buscar cada vez mais com humildade, Pai, colocando sempre o Senhor na frente das nossas tarefas. Ó Deus, esteja na frente do Brasil, na frente dos estados, na frente das cidades, na frente dos bairros, na frente das igrejas, na frente dos teus pastores, na frente dos teus servos, das tuas servas, Pai. Na frente de cada família, conduzindo cada um de nós, Jesus. Ó Deus, para a vitória, Pai, junto contigo na eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.